Essa semana eu me senti muito intelectual, tá ligado? Porque assim, eu leio 2 livros por vez, né? Tipo, eu sempre leio algum livro é, antes de dormir, algum livro de aventura, tipo assim, tá ligado? Eu li Game of Thrones, eu li Crônicas de Nárnia, Harry Potter, tá ligado? Então eu sempre leio algum livro nesse estilo antes de dormir, que é pra bagunçar a cabeça mesmo e eu poder sonhar com as coisas muito loucas. Então eu tô lendo O Conde de Monte Cristo, que é um livro de 1846, tá ligado? É um livro muito antigo, mano. Muito antigo. E é um clássico. É um livro muito foda, assim. Inclusive eu não terminei ainda, mas eu recomendo muito, assim, porque eu tô na metade. E, caralho, velho, que livro foda do cara. Muito, a história é muito boa. É muito bem escrito. Mano, o bagulho é foda mesmo. O Conde de Monte Cristo. Existe o filme, quando eu acabar o livro eu vou assistir o filme. Eu não vi nada sobre o filme, porque eu não quero criar na minha cabeça. Porque assim, eu tenho zero informação. Eu não sabia dessa história até alguns meses atrás. Antes do Gilbert me falar, eu não sabia da existência desse livro e desse filme. E aí o Gilbert falou que existia. E aí ele me convenceu a ler. é, e aí eu fui atrás da leitura, só que assim, eu não sabia que existia um filme, então eu não tenho nenhum personagem na cabeça. O que eu tenho na cabeça são as coisas que estão escritas no livro. E aí eu tô lendo o Conde de Monte Cristo, que é um livro de 1846 e é um clássico, assim. E aí eu comecei a ler um livro chamado O Homem Invisível, que é uma história clássica também, é um livro clássico de 1897. Mano, o bagulho é dos anos... É século XIX, né? Bagulho do 1800 e bolinha, pô. Olha isso, eu tô lendo um livro de 1880, de 46 e um de 1897. Mano, 97, quando eu nasci, esse livro tinha quase 100 anos, tá ligado? E aí é um livro, um clássico assim, O Homem Invisível. E a dificuldade pra mim é a seguinte: são 2 livros muito antigos, tá ligado? Esses 2 livros foi feito antes das 2 Primeiras Guerras Mundial, pô. O bagulho não existia carro, não existia nada, mano. E aí, o Conde de Monte Cristo eu tô lendo em português, tá ligado? E aí já tem muita coisa ali que eu não conheço. Eles falam muitas palavras de coisas que existiam na época que hoje em dia não existe mais, tá ligado? Tipo, o carro que eles andam lá, que é tipo, a gente conhece como charrete, né? No interior, eu não sei, todo lugar conhece como charrete. Mas, pô, é charrete. Só que lá tem cabriolé, tá ligado? Tem vários outros nomes assim, que era pros veículos que eram todos a cavalo, mano. Não existia carro ainda. Então, por exemplo, isso, existe uma palavra pra isso que hoje em dia a gente não existe mais, porque não existe, só existe carroça. Então nós não sabe as outras palavras. E aí tem várias coisas lá que na época era muito comum e hoje em dia ninguém usa mais, ninguém sabe mais o que é. E aí eu fico muito perdido nas palavras. Tem palavra que eu tenho que pesquisar o que é pra poder entender. Então é uma leitura, não é difícil a leitura, mas existe palavras ali que eu preciso pesquisar porque eu não sei exatamente o que é pra eu poder entender o contexto da história e como que tá se desenrolando a história. Então eu tenho que ficar procurando as palavras por ser não é que é difícil, é só por ser uma parada antiga, né, mano? Uma palavra que eu não conheço. Só que o livro do Homem Invisível, eu li em inglês. Eu terminei de ler e eu tô com essa meta aí de ler pelo menos um livro em inglês por mês. E aí eu li esse mês O Homem Invisível. Só que é um livro dos anos 1800 e tralalá, pô. Então, tem um monte de palavra lá que eu já não conheço em português. Imagina em inglês. Então, mano, eu tinha que toda hora ficar parando e pesquisando a palavra, porque aí a palavra em inglês eu não conhecia, eu tinha que ver um sinônimo dela pra ver o que era o significado em português, pra saber o que era aquilo lá, pra dar um contexto pra história, porque eu não sabia o que era, mano. Então, foi um puta livro difícil de ler. Eu vacilei de ter pego esse pra ler em inglês. A história parece ser bem legal assim, mas eu confesso que eu entendi 90% do livro, tá ligado? Eu fiquei bem perdido e eu não insisti, tá ligado? Eu falei, mano, eu não vou ficar toda hora parando pra ver. Eu vou ler o contexto da frase e tentar entender o que acontece. Então eu entendi a história, o jeito que começa, o jeito que termina, o que acontece e como termina. Eu entendi tudo isso. Porém, ficou alguns gap ali, de, tipo, frases que ele falou, tá ligado? Algumas coisas assim, falei, mano, não precisa entender isso, que não deve ser tão importante assim. Porque eu vacilei, mano. Eu devia ter pego um livro mais recente, sabe? Um livro que tem um inglês um pouco mais fácil. Porque, mano, era o inglês do ano de 1800 e tralalá, pô. Como é que eu ia entender? Eu não entendo o inglês de hoje em dia, eu vou entender o dos anos. Eu não entendo o português daquela época. Como é que eu vou entender o inglês daquela época, mano?
Mas o livro é bem legal, tá? A história é bem legal. O livro é curto também, tem cento e... Mano, tem cento e poucas páginas, assim. Não é tão grande, não. Deve ter umas 130 páginas. Então é uma história rapidinha de ler. É bem legal a história. E esse livro foi o primeiro homem invisível da história. Tipo assim, eu acho que não existe nenhum... Quer dizer, eu não pesquisei, né? Mas eu acho que não existe nenhum registro de uma história de um homem invisível, sabe? Então, a partir dessa história, se criaram vários filmes, tá ligado? Até esse dia recente eu assisti um filme, eu não lembro o nome do filme, mas era sobre um homem invisível que ele começou a perseguir a mulher e tal, não sei o que lá. Ele criou uma roupa que tinha uma tecnologia que fazia ele ficar invisível. É um filme meio recente, assim. Mas existem vários outros filmes que foram baseados nesse livro. Então é um livro bem legal, assim, pra você poder ter a história e ter a noção. E esse cara que escreveu esse livro, ele escreveu também mais 2 livros, mais 2 histórias que são bem clássicas, assim. Eu não lembro qual que é agora, eu devia ter pesquisado pra falar, né? Mas ele escreveu outros livros que também foram bem clássicos, assim. Então, procura lá, O Homem Invisível, você vai ver o nome do autor e outros livros que ele escreveu. É bem legal, mas não leia em inglês. A não ser que você tenha um inglês top, né? Eu não tenho inglês tão top assim. Por isso que eu tô estudando. Mas eu me senti um intelectual por ler 2 livros dos anos 1800 e bolinha. E apesar de eu não ter entendido muito bem o Homem Invisível. Talvez um dia eu pegue. Depois de um tempo, né? Preciso esquecer a história, preciso esquecer que eu li. Mas talvez eu leia em português pra saber, né? Até assistir o filme, sei lá. Mas é isso, minha recomendação aí. O Homem Invisível e o Conde de Monte Cristo. Ainda não terminei. Um dia eu falo mais sobre esse livro. Mas é um livro muito foda. Desculpa.